Oi, você que está nos acompanhando no seu podcast, no nosso podcast Nova Rio, o podcast da engenharia e da inovação. E hoje estamos aqui recebendo a nossa querida engenheira Magda Chambriard. Acertei o nome? Acertou. Muito obrigado, Magda, por estar aqui com a gente. Está aqui também na nossa mesa Eber Bispo. Olá, pessoal. Edipo Lázaro. George Neder. E esse é um programa que está sendo apoiado e oferecido aqui, primeiro nos estúdios do Clube Empreendedor, um apoio também da Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria. Finalmente, acertou. Sendo publicado e apoiado pelo Diário do Rio e pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Seção Rio de Janeiro, ABS Rio, também nos apoiando aqui nesse nosso evento. Então você aí que está nos assistindo, aproveite que hoje vamos começar aqui a conversar com a Magda, que é engenheira civil formada pelo UFRJ, pós-graduada em engenharia química e que tem uma história relacionada à indústria do petróleo, né, Magda? Você que entrou na Petrobras em 1980 e foi alçando cargos aí, chegando a diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo, tem uma vida aí dedicada a esse setor tão importante, tão fundamental e que agora está aí com a gasolina a quase R$8, né? É verdade. Já começa logo com um tema polêmica, né, Magda? Já aqui com Ela deu uma aula pra gente ali de construção. Foi a melhor aula que eu já ouvi de alguém. Seja bem-vinda e nos dê aqui uma luz. Quando é que a gente vai poder voltar a pagar menos de R$4 na gasolina? Opa! Você falou que ia ser tranquilo pra ela. Pegadinha do malandro. Brincadeira. Bom, mas é interessante olhar que a gente vem de um momento onde o preço do petróleo caiu muito, né? Aí em meados de 2016. Esse preço do petróleo chegou num patamar bastante pequeno em início de 2016, com $30 por barril. Ele vinha de 140 em 2014. Depois ele se recupera um pouquinho e aparece a pandemia do Covid-19, né? Trazendo um petróleo para um preço, para você ter uma ideia, negativo nos Estados Unidos. Isso significa, né, que o preço do petróleo era tão baixo que ele não pagava nem a logística de transporte, né? A partir daí a gente começa a recuperar, né? Nós já estamos num patamar pré-pandemia, mas nesse momento dessa recuperação, o câmbio do Brasil se desvalorizou muito. Mas depois que fica ruim, nunca fica bom, né? Mas aí a gente teve dois efeitos conjugados que fizeram esse preço crescer muito. Só para vocês terem uma ideia, né, no final de 19, nós estávamos com com o câmbio a 4,10. Né? Sim. Quando a gente chega em maio de 2020, ele era 35% maior, ou seja, a gente teve uma desvalorização do real de 35% em menos de 6 meses. Ninguém notou por causa da pandemia. Né? No momento que a gente vai saindo da pandemia, que o preço do petróleo começa a crescer, esse efeito começa a ser percebido nos derivados. Né? Na verdade, é a soma de duas coisas, porque a gasolina a gente vende em reais, né? E a paridade internacional é em dólar. Né? Então, o preço cresceu, mas o câmbio se desvalorizou, criando um efeito bastante deletério para o consumidor. Né? Quando é que a gente vai voltar? Eu não sei. Né? A gente diz o seguinte, olha, talvez nem a mãe de Ná consiga, né, responder essa questão, mas a gente tem a expectativa que num cenário aí de 2, 3 anos esse preço de petróleo retorne a patamares mais aceitáveis. Né? Assim como o câmbio também se valorize. Né? O real já vem se valorizando um pouco, né? Nos últimos, sei lá, meia dúzia de meses, ele já se valorizou aí pelo menos uns 15%. E isso aí significa, então, um alívio no bolso do consumidor. Mas o que a gente espera mesmo de tudo isso, né, não é só que as questões externas nos favoreçam. Né? A gente espera é que a gente consiga, né, apresentar para o Brasil um projeto, né, de ampliação do parque de refino brasileiro. Aí sim a gente consegue um preço de petróleo mais acessível para o cidadão brasileiro. Ela estava explicando para a gente ali fora
que as pessoas esquecem, quando eu falo de paridade internacional, as pessoas esquecem do fator logístico. Não é possível que o preço da gasolina e derivado produzido aqui, sem o custo do frete, seja comparado e pareado com uma importação mais o frete. Para eu parear, eu tenho que fazer um pareamento FOB. Deixa eu preciso parear? Deixa eu explicar um Que é o pouquinho. mercado internacional, né? Tá, mas se eu não quiser ficar no mercado internacional... Eu importo o produto para a minha refinaria. Então, vamos lá. O Brasil é importador de derivados. Né? Tá. A gente importa 25% do diesel que nós consumimos. Né? Isso significa que eu pago o diesel importado de onde ele vem. Vamos dizer, se eu compro diesel nos Estados Unidos, eu pago o preço internacional desse diesel mais o frete para botar esse diesel no Brasil. Uhum. Mas esse diesel que vem para o Brasil é só 25% do preço do diesel. Mas ele comanda o preço daqui. Então, eu pago o preço do diesel nos Estados Unidos, mais o transporte para esses 25%. E como ninguém é de ferro, né, esse transporte é agregado ao preço do diesel fabricado aqui também. 75%. E tudo vira, né, um preço do diesel com uma paridade de preço internacional de importação. Né? A gente fala um pouco de oportunidade. Né? A gente diz assim, qual é o preço de oportunidade? Olha, o preço de oportunidade é o preço do diesel importado se eu for importador. Mas se eu for exportador, o preço da paridade é o do diesel exportado. Então, imagina o seguinte, olha, eu fabrico aqui 75% do diesel brasileiro, né, consumido no Brasil. Bom, se eu não quiser o mercado brasileiro, vou fazer o que com esse diesel? Né? Vou pegar esse diesel, colocar ele no mesmo mercado que onde eu comprei, nos Estados Unidos, por exemplo, né? Aí, para chegar lá naquele preço, eu tenho que descontar o preço do transporte. Eu tenho que pagar o preço de transporte para esse diesel ser colocado nos Estados Unidos. Então, veja só que coisa engraçada. Qual é o custo de oportunidade? É aquele preço do diesel, né, fabricado no Brasil e colocado nos Estados Unidos, que é 75% do nosso diesel, ou é o diesel fabricado nos Estados Unidos e colocado aqui, que é só 25%. Né? Então, tem uma diferença aí que, na verdade, é 2 vezes o transporte que está saindo do bolso do consumidor. Eu entendo, mas eu vou fazer uma pergunta aqui bem de leigo. É que o Mick não estava na discussão, chegou atrasado hoje. Mas eu só queria fazer esse percentual hoje correspondente ao frete que não deveria ser cobrado, incidindo sobre os 75% que são hoje produzidos aqui. É claro que o valor ele é flutuante, mas ele corresponde hoje a que percentual mais ou menos disso? Tem essa noção? É pouco. Talvez seja uns 15%. 15%, mas eu estou estimando. 15%, é uma boa... É porque engenheiro não chuta, estima. Justo. É isso mesmo. Mas agora já está usando. Mas a minha pergunta, não seria mais lógico a gente então parear, se fosse para parear valor, com alguém que possa vender mais próximo e mais barato como a Venezuela? Tem um artigo que saiu... Ou a Bolívia, né? Tem um artigo que saiu há pouco tempo onde se explica direitinho isso. Né? Então, o autor diz o seguinte, olha, se eu comprar pouco diesel, eu consigo comprar da Argentina. Né? O preço do frete da Argentina para o Brasil é muito, muito barato. Né? Então, o preço do diesel comprado na Argentina viria muito parecido com o preço do diesel fabricado no Brasil. Mas se eu precisar de mais coisa, eu preciso ir mais longe. E aí esse frete vai custando cada vez mais caro. Uhum. Né? Só que hoje em dia nós já temos 25% para 30% do diesel importado. Tinha um diretor antigo, da minha época de menina, né, na Petrobras, que ele dizia o seguinte, olha, um país como o Brasil, né, ele não pode ter uma logística de fabricação de derivados, né, que supere, levando a uma importação que supere muito 15%. Para ele, né, 15% era um número mágico. Você podia importar até 15% para ajustar suas logísticas, mas a partir daí já tinha que ser, vamos dizer assim, pensado seriamente em expansão de parque de refino.
Esse momento no Brasil já passou há muito tempo. Então, pelo que eu estou entendendo, a discussão hoje seria que o nosso problema logístico é ter pouco parque de refino. Sim. Essa é a minha opinião. De parte de refino voltado para o nosso óleo, né? Para o nosso óleo. né? Na verdade você tem duas alternativas. Eu já estou vendo que eu vou perguntar sobre o Comperge aqui. Não, Não, que eu já... Ô, Web, você me permite dar lá, alguns vai lá, passos vai lá. atrás, então? Por favor, Não, por favor. então, é isso que eu queria fazer, assim, na Vocês verdade... disseram que ia ser fácil. Não, tranquilinho. Eu vou jogar pra você, Na verdade, existem dois processos, né? Ou você supre na oferta, ou você reduz a demanda. Um país que nem o nosso, que é baseado 100% no rodoviário, você pode resolver esse problema Faz sentido. botando trilho. Isso. Você resolve, por exemplo, os 10% que passaram, vamos supor, se eu estou importando 25% e a métrica ideal é 15%, se eu consigo reduzir em 10% a minha demanda, porque vamos lá, em 5 anos eu faço 10 mil quilômetros Mas de se trilho... tu ligar as térmicas, não adianta, né? Não, mas as térmicas são a gás, não é diesel. Nosso problema é diesel. O problema é o diesel, É o propriamente. diesel. Mas Deixa eu eu uso o voltar. carro a gasolina, não é diesel, pô. Mas você é uma classe privilegiada. Privilegiada de usar o carro a gasolina? É ostentação pura. Mas ninguém Eu vi consegue uma Caravan quem 82 usa- outro quem dia, eu usa- falei, pura Quem usa ostentação. ônibus é diesel, quem usa Não, trem verdade, tudo Na bem. verdade, o diesel, né, é o combustível mais usado no Brasil. Quantos por cento, mais ou Pra menos? você ter uma ideia, a gente usa mais ou menos 60 a 65 bilhões de litros anuais. Comparado com gasolina, isso é quanto? Comparado com gasolina, é muito mais. A gasolina você usa uns 40 bi, uns 35, Entendi. 40 bi. É quase mas também, o dobro. mas também é bastante, É né? bastante. É isso. Mas, ô, Miguel- é um número bastante maior o diesel. Só que o diesel ele é usado no transporte de veículos pesados, né? A produção agrícola. Impacta em tudo, né? Então é caminhão, é ônibus, né? Então a massa, né, do povo brasileiro ele é atendido pelo diesel, né? Alguns privilegiados, como nós, né, andamos de carro, né? Aí a gente pode pagar um pouquinho a mais da gasolina. Mas se a gente for ali no Uruguai, tem carro a diesel. Tem, Na aqui Europa, também, aqui também. Aqui é raríssimo, são Aqui tem pouquíssimos. também. Eu E você quero- sabe que é uma coisa engraçada que eu vi quando eu estava na ANP? É o seguinte, quando se ensaiou colocar o diesel S10, né, aquele diesel que tem menor teor de enxofre, né, se ensaiou para SUVs. E você sabe que o mercado de SUV gostou do diesel de baixo teor de enxofre, apesar dele ser mais caro, por consciência ambiental? Quer dizer, é um pessoal que está É que realmente... o motor é mais eficiente do que o da gasolina, não é? Você motor como- é isso, mais, muito você mais, e proprietário de um você SUV. gasta muito menos dinheiro, né? Você tem a sensação de que você está com um carro bem poluente, vamos dizer assim. Então você tem pagar um pouco a mais por um carro com essa. Não, meu carro é diesel, eu só uso S10, funciona bem melhor. Tá Pois é. vendo? Não disse? Mas é velho. É visão ambiental. Não, é que quando se eu, no S500 eu faço 8, 9 km por litro, no S10 eu faço 12. Faz muita diferença. Visão ambiental, ele está gastando menos E, combustível. e o diesel é subsidiado, então a gente Subsidiado. gasta Se me menos. permite, eu quero dar Por alguns favor, passos Ed, atrás. É dá. porque é o seguinte, a gente chegou com dois pés no peito aqui da Foi, nossa eu convidada. percebi Não, que isso. isso, E aí, foi uma culpa do piada. Miguel. Não Culpa do foi Miguel. uma piada. Ela ia fazer a pergunta dela e a gente não Exato. deixou. Não, e assim, eu acho o seguinte, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de sentar com uma autoridade de um assunto É verdade. para perguntar sobre a biografia dela. Justíssimo. Que assim, eu acho que é a coisa mais difícil que tem, né? Quando a gente valoriza, quando uma personalidade escreve a biografia, a gente vai lá para entender como que é. Então eu queria fazer uma pergunta assim, como que aquela menina teimosa que saiu do colégio particular para estudar no público porque conhecia a professora, se tornou uma diretora da ANP? Como foi essa trajetória de uma engenheira civil, Não, né? eu tenho- Como- Quantas mulheres fizeram engenharia civil no seu eu lado? tenho uma dúvida no meio dessa trajetória aí. O que passou pela sua cabeça em decidir fazer engenharia civil no fundão nos anos 70? Porque mulheres não deviam ser uma Que quantidade a gente grande. teve aqui no último gente episódio a estudou nos professora Elaine.
Que tava contando exatamente essa trajetória também de ser mulher, fazendo engenharia. Que agora, não sei se você tá sabendo, mas assim, o índice de mulheres estudando engenharia no fundão é 40%. Olha só. Impressionante, né? Cresceu nos últimos 6 anos. 10 né? anos, nossa- saiu de 10% para 40%. Gente, quando eu fazia engenharia lá, É muito eram 2 impressionante. meninas na minha turma. Na minha era metade. Mas É só do George. Só era do metade. George. Mas tudo bem. É que ele só tinha olhos para as meninas. Aí ele via metade lá. Ele fez produção, ele não fez foi muito civil. mais difícil, não. Você É porque viu- os homens você viu- matavam Ó, aula, é né? melhor, Você é viu melhor, quanto foi mais é difícil melhor de entrar, cortar porque esse olha só, álcool aqui. Quando tem essa competição, senão também Eu acho que elas foram lá por sua causa. Aí, Matheus, todas as meninas que faziam engenharia assistiam a aula da turma do Não, George. eu acho que os amigos dele faltavam Essa aula. voz impostada, entendeu? Voz grave, de radialista. Gente, foi o seguinte, eu comecei a estudar e eu me dava bem em matemática, né? Eu gostava de matemática. Até hoje eu gravo placa de carro com uma facilidade enorme. Eu não sei o nome de um cantor, eu não sei o nome de música, mas placa de carro é uma coisa impressionante como eu gravo. Agora piorou porque tem letra, né? Aí Pois dificultou é, a nossa placa vida. de carro, número de CPF alheio, essas Eita. coisas todas eu Isso é gravo. útil, hein? Isso é útil. Número de cartão de crédito. Número de- Então, assim, por exemplo, CPF das minhas filhas, eu sei de cor. Né? CPF do meu ex-marido, ele não sabia, eu sabia. Essas coisas assim, né? Então, eu acho que... Coitado dele agora. A preocupação. Não vamos falar CPF de ninguém no ar aqui. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Então, assim, eu tinha uma facilidade muito grande para essa área de matemática, né? Matemática, física, né? E eu disse para o meu pai assim, eu vou fazer engenharia. Meu pai, não, minha filha, por favor, não faz isso não. Engenharia não é coisa para mulher. Que coisa, né? Vai ser professora de matemática. Você gosta de matemática? Vai dar aula de matemática para que ser engenheira, né? E eu fui ser engenheira. Seus pais eram engenheiros? Tinha algum engenheiro? Não, não. Na minha família é quase toda de médico, né? E Olha. meu pai era professor, tinha feito também advocacia. Meu pai conheceu minha mãe na Standard Oil, que hoje é ExxonMobil. É mesmo? Olha, ó, Ela aí, funcionava ali onde era IBMEC, não era isso? Isso. Na verdade, aí já era com começou o petróleo. vínculo com o petróleo. Hein? É. Então, uma coisa engraçada disso, né, que eu fui fazer engenharia. E eu gostava muito de obra, eu gosto de construção, eu gosto de ver as coisas aparecerem, crescerem, repercutirem na sociedade, né? E aí eu fui fazer estágio no metrô do estado do Rio de Janeiro, Olha que bacana. obra de acabamento. Engraçado que um dia... Das estações, assim. Nas estações, na época que eu entrei era Glória e Cinelândia só. Depois apareceu o Central do Brasil, Presidente Vargas, depois Estácio, Aquela né, expansão Praça toda, 15. década de Não, eu aquela tenho coisa até uma toda. curiosidade, porque tem um mito sobre a estação da Carioca, de que É, existe uma ela outra estação que existe. ninguém Mas é conhece. verdade. Mas deixa- mas- Não tem, não. Não, Não, não. tem, não tem um segundo andar pra baixo? Existe. Existe o segundo andar que seria para uma integração, porque na verdade são dois, a linha 1 e a linha 2. Ah, você elas está de- falando disso? elas É. deveriam ser segregadas. E aí a segregação da linha 2 seria ali, ela terminaria na Ó, Carioca no especialista em andar. transporte. E aí faria a integração pro outro Tirou minha andar. pra linha dúvida. 1. Ótimo, continua. Desculpa te Aquela, interromper. estação aquela, existe. aquela estação, o que a gente fazia? A gente saía ali da Central do Brasil e ia pelo trilho para Estácio e Praça 15. Uhum. Né? E a minha obrigação era olhar a obra de acabamento, né? Então, um dia, meu chefe chegou e disse assim, Magda, vai lá, porque eles estão concretando o acesso da Praça 15, né? Naquela época era Cidade Nova, né? E ver como é que está o estágio lá, se a coisa está andando, porque a gente tem que ver quando é que a gente entra com a obra de acabamento. Ok. Eu fui andando pelo trilho e tal, a gente ia batendo papo, era uma brincadeira, né? A gente jovem, né? E aí, quando eu cheguei lá, a concretagem parou. Tinha uma mulher? Peraí, cara, não tira meu melhor momento. Pô, o cara. Fala aí, mano. Aí eu tô chegando lá e tal, voltei para o escritório ali na Central do Brasil, né? Disse assim pro meu chefe, olha, aconteceu alguma coisa de errado ali, porque a concretagem parou. Não sei o que, acho melhor você mandar ir lá ver. Aí ele começou a rir. Disse, não, Magda, não tem problema nenhum, não. Eles estavam lá? Estavam.
Estavam concretando? Estavam. Ah, então só pararam porque você chegou, que eles acham que mulher dá azar. Que isso? Acha que dá azar? Acha que dá azar. Assim que Magda, você eu não virou, concordo com o seu chefe. assim Ele que devia ter você falado o virou as seguinte, costas. Mulher, você é uma mulher que parou a obra. Mas você vê que coisa. Olha só que coisa. Vê lá, Mas isso hein, aí. pô. Olha não, que coisa isso aí- que passou. A gente Porra. estava no outro episódio falando sobre a participação da mulher na engenharia. Então a Magda veio de um momento onde a obra parava porque a mulher dava azar. Mas que maluquice, pô. Não, isso é muito louco. Não, isso é verdade. Não, mas é eu muito tô louco. duvidando. Assim, eu tô falando dizendo que assim, sobre o preconceito da mulher É. como engenheira, né? Assim, o que você teve Não, que passar gente, pra conseguir O que, isso? que tem a ver competência com. Que eu... Zero. Peraí, zero. calma. Aí quando eu entrei na Petrobras, né? Primeiro dia meu na Petrobras, Só uma coisa, essa história te motivou alguma... Essa história motivou alguma coisa a mudança do ambiente de obra, alguma coisa, Magda? não, eu gostava muito de obra. Eu adorava a obra, eu gosto de obra até hoje. Eu acho que eu sou a única pessoa que quando faz obra em casa não muda. Você curte obra em casa, Magda? Eu gosto até de Socorro. obra em casa. Eu gosto lá, eu gosto de ficar olhando. Como é que Vou como é quebrar que- meu banheiro. É, isso aí. Aquela coisa que, em vez de eu tô com muito problema, vou pra terapia, não. Vou botar uma obra em casa. Vou refazer meu banheiro. É o mito do bode Então, na você sala, quer né? arrumar uma obra ruim pra fazer em casa, reforma a cozinha. Pelo amor de Deus. Ou obrinha Eu tava complicada. querendo fazer uma obra de cozinha agora, o cara falou assim pra mim. Mas aí a senhora vai ter que sair de casa, né? Aí Porque você falou, vai perder a onde- graça. como é que eu vou fazer? Como é que vai fazer? Não vai ter fogão. Eu digo, eu não uso fogão pra nada. Agora em iFood, Eu né? não uso fogão pra iFood nada, patrocina a gente, hein, iFood? Tendo, Vamos aí. tendo a geladeira e um micro-ondas pra mim tá bem, Aí. né? Se eu tiver que sair, eu nem faço a obra. Acabar o meu barato. iFood, rap. Não precisa mudar nada na cozinha, É. eu vou fazer essa Mas deixa. Mas agora. Aí, então, eu entrei pra Petrobras e no primeiro dia, né, aparece aquele cara do RH que vai explicando pra gente quais Isso são foi as... que ano que você entrou na Petrobras? 1980, né? Aí vamos explicar como é que são as regras. Olha, você tem direito a isso, tem direito àquilo, isso aqui você tem que fazer, seu salário vai ser esse. Você vai entrar, naquela época você entrava, não sei como é que é agora, acho que não é mais assim, mas você entrava como engenheiro estagiário. Mas já tinha outras Era como engenheiras? se fosse um trainee. É, o trilho. Isso. Já tinha outras engenheiras assim Então, ou era... algumas entraram comigo, né? Aham. Você já formado, né? Formada. Aí você entrava, ficava 1 ano como engenheiro estagiário e depois, a partir desse ano, você virava engenheiro A1, depois você virava 1.1 e via assim até 2, depois 3, depois 4, que era o último nível, era 4.4. Aí nesse meu primeiro dia, né, o RH chegou e disse assim, não, a gente tem uma AMS, né, assistência médica supletiva. E essa assistência médica supletiva, vocês têm direito à assistência médica supletiva, desconto uma besteira no seu salário, não sei o quê, foram explicando tudo. E disseram assim, inclusive, as esposas de vocês têm direito à cobertura, os filhos de vocês têm direito à cobertura da assistência médica supletiva. Eu nem era casada, né? Mas eu perguntei, vem cá, as mulheres dos engenheiros têm e os maridos das engenheiras? Ah, não, eles não têm não, porque a gente não quer que eles explorem vocês. Como é que é? Eita, que tilt aqui me deu da cabeça agora. Meu irmão, Que parada, né? que É parada. aquilo que eu né? falei do submundo que a gente não vê, né? É por isso que a gente não tem acontece. engenharia mais protagonista no Rio de Janeiro. Foi esses caras que plantaram engenharia aqui. É óbvio que ia acabar. Não, gente, o que eu digo para vocês é o seguinte, essa coisa mudou muito, hoje em dia não é mais assim, né? Quando eu vejo Que bom, né? a geração das minhas filhas, mas isso é um processo, né? Então, uma vez eu fui chamada, quando eu assumi a diretoria da NP, eu fui chamada para fazer uma palestra no Jornal do Brasil, né? Eu fiz a palestra baseado num e-mail muito engraçado que um colega tinha me mandado. Esse colega disse assim, você sabe por que não tinha divórcio nos anos 50 e 60? Aí eu digo, não faço ideia, eu vou te mandar um e-mail. E ele me mandou um e-mail, né? Nesse e-mail eram capas e reportagens de revistas femininas dos anos 50 e 60.
Então, alguma coisa do tipo assim, se o seu marido fuma e joga cinza pela casa, não briga com ele, não. Espalhe cinzeiros pela casa. Né? Se você discutir, se você suspeitar da infidelidade do seu marido, não brigue com ele, não. Redobre as provas de afecto. Afeto era escrito com C. Né? E ia por aí afora. Né? Hoje então... é o trisal, Pois é. Evoluímos. É bem melhor. E aí eu comecei a palestra dizendo isso. Né? Então, quer dizer, em 1962 foi o primeiro ano onde passou uma lei onde as mulheres puderam trabalhar sem autorização dos pais ou dos maridos. Então, por exemplo... 1962. 62. Né? Aqui no Brasil. Então, que eu falo, existia um machismo estrutural real, bro. E ele tá legal. E ele tá um pouco nas mulheres também. Né? Também. Então, por exemplo, o meu pai, né? Quando eu nasci, meu pai foi lá na Standard Oil e cancelou a licença de trabalho da minha mãe. Porque ele achou que ela tinha... Ele não falou para ela não. Nossa. Né? Ele achou que ela tinha que tomar conta de mim. Né? A casa agradece. Né? Mas a verdade é... Poder fazer isso. Ele pediu demissão pela sua mãe. Não, ele não pediu demissão. Ele revogou a licença de trabalho dela. Olha que loucura. Isso é incrível. Cara, você tem uma noção? Incrível. Existia essa lei que defesa da honra. Se o marido achasse que a mulher tinha traído ele podia matar a mulher em defesa da honra. Pois é. Olha que loucura. Então o que eu estou dizendo é assim, né? A gente, na verdade, evoluiu muito, né? E a escola de engenharia, né? Ela reflete isso. Porque o que as mulheres faziam naquela época da minha mãe, né? As mulheres se vestiam bem. Então você vê que tem muita mulher na moda, né? As mulheres foram para a Segunda Guerra serem enfermeiras, etc. Então tem muita mulher na medicina. Na área de saúde. Na área de saúde. Tem muita. Né? Aonde que mulher não entrou? Né? Onde ela entrou por último? Talvez tenha sido na engenharia. De exatas, né? Aí o pessoal vem com esse caô de que a mulher não tem aptidão. Isso é mentira. Você vê, a história dela contando por que ela escolheu engenharia é a história de 90% das pessoas que escolhem engenharia. Gente entende que é engenheiro. Acho que da minha amostragem de colegas que eu estudei, botar em top 10 colegas, de melhores alunos, mesmo com uma proporção muito menor, vou botar aí pelo menos 3 garotas. E eram 5 caras para cada mulher. Então, você num top 10 ter 3 garotos, significa que elas, na proporção, são melhores. E é muito engraçado, assim, num determinado momento, eu me vi diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo. Indústria bem masculina. Uma indústria muito masculina. É verdade. Com a Graça Foster, presidente da Petrobras, e a Dilma Rousseff, presidente da República. Caramba, isso é uma revolução, né? Você sabe que a primeira coisa que diziam, né, aspecto físico das pessoas, né? Então, de repente botavam assim, a fulana de tal parece com isso, a fulana de tal parece com aquilo. Reportagem, por exemplo, quando queriam falar alguma coisa mal de mim, botavam uma fotografia minha onde eu estava com uma olheira enorme. Como se fosse algo ruim, né? Como se fosse. Você tá trabalhando pra caramba, tá dando sangue. Então, assim, é uma questão que é trabalhada dessa maneira. Né? E a sociedade, ela acha graça disso. Né? A sociedade acha graça. E detalhe que quem repara isso é mulher. Porque o homem realmente não repara. Repara, e o que é muito interessante é que muitas vezes... Não, mas a gente não repara por desleixo, não é? Mas jornalista repara. Não, tudo bem. O aspecto pessoal... Esse aspecto é interessante. Muitas vezes a pessoa tem uma vida, vamos pegar um empresário, um executivo, alguém que tenha uma grande, que tem um sucesso profissional, e fulano é muito bem sucedido, admirado, tudo mais. Mas a vida pessoal dele
pode não ser bem sucedida, pode ter tido, enfim, divórcio, etc. Mas e isso não entra no mérito, como não deveria entrar no campo das mulheres. Mas as mulheres são julgadas nessa régua. Quando a mulher fulana de tal é bem sucedida, mas aí vem alguém dizer, mas fulana de tal, ninguém aguenta, isso, divorciou, não sei o que, tem esse julgamento, sabe? Recai sobre as mulheres esses aspectos pessoais, assim como os atributos físicos que a Magda estava dizendo agora, recaem eu estou entendendo onde você quer chegar. O que eu estou dizendo é que a sociedade arruma um jeito de julgar a mulher ou de atribuir pejorativamente características para denegrir quando quer atacar, quando interessa atacar, no campo pessoal que não fazem conosco. Ninguém julga se o homem, esse cara é feio, esse cara a vida pessoal dele é assim ou é assado. Ele é careca. A nossa análise eu olhei, sabe? Isso é bullying formador de caráter. Tá vendo? Se eu fosse mulher, minha esposa podia ir dar um tapa na tua cara. Você ia ser banido da academia por 10 anos. Eu não, ela quer ser. Deixa eu falar, assim, isso eu não, como eu falei, eu estudei seu currículo, mas não a fundo, e você trouxe uma coisa que, assim, desde o início da sua história, você trazendo rupturas, né? Você sendo uma mulher da vanguarda. Não, mas você sabe uma coisa... Uma leva de vanguarda. Esse ápice de, assim, você tá num ponto mais alto da indústria petroquímica, que é uma indústria altamente machista pela preponderância árabe dentro da indústria, da cultura muçulmana, etc. E você tá num momento onde 3 mulheres se congregam nisso. Que experiência disruptiva, assim, né? Como que foi isso? Isso é porque elas tiraram a Marina do Ministério de Meio Ambiente, mas eu não vou entrar no mérito não, porque isso seria... Mas da Casa Civil era mulher também. Era Dilma antes, depois foi para... Foi Erenice Guerra. E no meio ambiente era Isabela Mônica. Isso, verdade. Da UFRJ, né? Verdade. É porque o Mink ficou entre a Marina e a Isabela, é verdade. Que era da UFRJ? Não sei. Acho que é do programa. Mas o fato é, né, que esse lidar com as mulheres era nesse montante de mulheres, vamos dizer assim, né? Era uma novidade, né? Então, por exemplo, você chega e tem um homem que está nervoso. Ele está nervoso por uma pressão de trabalho, essa coisa toda, está dando bronca em todo mundo. Tá bom, ele está num mau momento. E se uma mulher estiver nesse mau momento, ela é histérica. Histérica, ela é mal amada. São esses. TPM, tá de TPM, não sei o quê, essas coisas. Então, assim. E uma coisa engraçada, né, que quando eu saí da ANP, eu fui convidada para participar de um evento de mulheres nos Emirados Árabes. Eita, choque cultural, né? Foi uma experiência interessantíssima, gente, muito interessante, porque foi um evento, foi um congresso, tipo uma OTC de lá, onde tinha um pedaço do evento que era relativo à diversidade de gênero, promovido pela princesa mãe, né? Que era lá não é rainha, né? É a princesa que era mãe dos príncipes de cada um dos Emirados, né? E aí, nesse evento, eles fizeram uma pesquisa online, né? A gente estava lá falando cada um da sua história, né? Como é que chegou ali e tal. Então, tinha uma baronesa alemã, tinha uma moça que era da Saudi Aramco, enfim. Baronesa alemã, como é que você chegou aqui? Nasci. Não, então, já tá denegrindo. Não é porque é mulher. Se fosse um barão, também nasceu. Não, mas ela era. Pode ter casado com um barão. Não, mas ela. Olha, isso é que é prejuízo. Puro machismo, cara. Fiz a provocação, caiu. Mas não é possível também ter casado? Ele jogou a cenourinha, você caiu na armadilha do que mas a gente não pode tá ter casado? Não, aí também. O cara também pode casar com a baronesa. Mas eu vou trazer. Não essa baronesa. Mas pode ser que ela fosse competente. Essa presidente, ela era presidente de uma ONG importantíssima. Ah, sim. Né? Então, a gente lá fazendo isso, e o evento fez uma pesquisa.
Né? Aquela pesquisa que você responde pelo celular, né? E eles mostram o resultado na Google tela. Forms da vida, né? É isso. Então, uma das perguntas que eles fizeram na pesquisa foi o seguinte: pergunta só para as mulheres. Vocês acham que vocês já foram vítimas de algum tipo de discriminação por gênero? Todas as mulheres responderam que sim. 100%. 100%. Mas o mais engraçado é que eles fizeram depois essa mesma pergunta para os homens. Vocês acham que tem discriminação por gênero? E todos responderam que não. Caramba! Olha. Os homens de lá, né? Os homens de lá. Os homens do evento. Os homens do evento. Pois é. Aí o que você chega é numa situação onde a questão existe, mas ela, às vezes, ela não é nem percebida. Né? Então, ainda existe um esforço para tornar essa situação um pouco mais percebida. Né? O que é interessante é que, a partir desse momento, eu comecei, quando me chamavam para fazer algum evento de meninas, né, eu comecei a fazer essa pergunta nos auditórios. Né? E o que eu vi é o seguinte: o pessoal mais jovem já não responde 100% e 100%. Já tem um mix. Com certeza a gente vê, com certeza. Então, assim, tem mulheres que não se sentem discriminadas também. Não, mas eu acho que também tem o fato de talvez nossas mães serem de uma geração até anterior da Magda, que começaram a trabalhar, a estudar. Pô, eu me lembro da minha mãe. Eu nasci, era pequenininho, minha mãe estava voltando da faculdade, né? Que ela estudava à noite. Não é tua geração não, cara. Não. Milênio, o cara tá falando. É a geração milênio. É isso. Não, mas o que eu tô querendo chegar é o seguinte: se na nossa geração das minhas filhas, né? Mas assim, se a nossa, nós quatro aqui somos filhos de mães que trabalharam, provavelmente, né? Sim. Não era a maioria. A gente tinha vários amigos no colégio que a mãe, eu diria até que a maioria. A minha mãe parou de trabalhar no segundo filho. Não comigo, porque eu não era importante, mas quando nasceu a minha... Pronto, agora a gente já entendeu o Édipo. Olha, seu nome é Édipo, cara. E ela não parou de trabalhar. A piada é... Não, mas assim, porque eu lembro muito claro isso. Minha mãe era minoria na época, assim, e ter mãe que trabalhava na época da escola era minoria. A maioria, a mãe era dona de casa. Isso inverte já na geração das minhas primas, que eu sou temporão, né? Mais velhas e tal. E é muito louco, porque você não tem uma estrutura de independência especificada para a mulher ter de fato empoderamento, né? Tanto dito. Quando você não trabalha, eu costumo dizer para minhas filhas o seguinte: as mulheres, elas têm que enxergar no trabalho a maior prova de liberdade. Isso. Né? Então, há pouco tempo, num grupo de WhatsApp do setor petróleo, a gente estava comemorando o Dia Internacional da Mulher. E eu disse o seguinte: vocês sabem, na verdade, o que significa esse dia? Né? Aí ficou aqui: não, eu tenho filha, eu brinco de boneca com a minha filha, e não sei o que, eu entendo as mulheres. Não, você não entende, não. Você tem que perceber, né, que, na verdade, o direito ao trabalho é um direito de liberdade de corpo e alma. O Dia Internacional da Mulher tem a ver com acidente. Com incêndio criminoso. Foi incêndio criminoso? Achei que era acidente. Operárias na Dinamarca, não é mas isso? Mas olha só... o proprietário tranca a fábrica, o protesto delas e incendeia. Isso. Mas então, na verdade, quando você comemora uma coisa dessa, você está comemorando liberdade de corpo e alma. Isso é seríssimo, gente. É verdade. Aquela geração ali da década de 60, que você pega, que é essa geração transgressora, né? É uma geração revolucionária, né? De mudança das liberdades individuais, dos direitos humanos. E aí, essa coisa de você poder trabalhar e poder se sustentar, né? Porque, na verdade, o casamento era um emprego, né? Casamento era um emprego. Então, você não escolhia um amor, né? Você escolhia um bom emprego, né? Você escolhia um emprego, óbvio, né? Se aquela pessoa passava a te sustentar
para o resto da vida. Uma dependência era dependência. Não era nem um emprego, era um empregador. Eu vou dizer que mais do que era uma. Era um empregador. É, porque você não tinha autonomia de trocar de emprego, né? Não Era um tinha. concurso vitalício sem chance de Eu não mudança de escolha. colocaria só, eu colocaria como uma totalidade da tua vida. A família, para a mulher, passava a ser a totalidade da sua vida. Não só a sua maneira de sobrevivência, como em todos os outros aspectos, os gostos. Eu estava um pouco aqui falando das revistas da década de 50, 60, qual era a mensagem passada para a mulher. Isso dá o tom absurdo da visão que se impunha ali, né, do que a mulher precisava fazer, enfim, era como é que a vida dela passava. Não, é muito louco, né? Porque se a gente for parar para pensar em inovação, em ciência, a gente pega os prêmios Nobel, né? É interessante Aí você puxar para essa pauta, Não, a pauta aqui nossa. Não, então aí você tem assim aquela história clássica da mulher da primeira esposa do Einstein, que era uma física, e todo mundo diz que 80% do trabalho que o Einstein publicou como dele foi ela quem fez. Tem prova disso? A gente tem mais ou menos evidências disso, porque ela realmente era um expoente na física. Mas tem a Marie Curie. Não, aí eu iria na Marie Curie. Tem um filme ótimo dela. Mas a Marie Curie tinha um marido que não era machista. Exato. Sim, ele deu a oportunidade dela brilhar. Ele não aceitou ganhar o prêmio sozinho. O Einstein, em momento algum, impôs o que o marido da Marie Curie fez. Não, fala mais. Qual o nome da mulher do Einstein? Eu tô uns 5 minutos tentando. Eu estou uns 5 minutos tentando lembrar, porque eu assisti no filme, li na biografia. E a mas não tô filha lembrando. da Marie Curie também ganhou o Nobel depois. Sim. Uma publicação junto Mas com o marido. olha como que. Olha como de guerra. Não foi um negócio de guerra? Não, também um trabalho sobre isótopo, não sei o que e tal, também na mesma área, mas eu digo assim, é uma geração de ruptura, né? Ali ela vem. Mas a França, ela tem essa coisa. Não, mas aí você tem, por exemplo, essa primeira esposa do Einstein, se você pegar as notas dela de universidade, as notas do Einstein, é muito melhor do que o A gente Einstein. colava dela. Não, eles não fizeram acho que a mesma universidade, mas assim, ele era muito melhor. Ela era muito melhor do que ele. Einstein, até porque dizem que Einstein na faculdade, no colégio, era disléxico, né? Como se diz. E que ele tinha notas ruins. Então, se bobear, ela foi a salvação do Einstein, né? Ela, além de ser uma inspiração, ela foi uma tutora ali. Ela conseguiu traduzir a física para ele. Ou ela ensinou para ele a física. Mas, né? gente, aí a estamos gente no já campo tá- da a gente já tá- Gente, vamos voltar. A gente está no campo da especulação. Não, é o coisa campo que da eu tenho especulação. nenhum dado científico para isso. Não, vamos fazer o seguinte. Já estamos ultrapassando. Netflix. Assim, Netflix, contrata o Weber para roteiro. Por favor. Pô. Invertemos, eu já Não, tô de ponta cabeça. mas deixa eu fazer a Isso. pergunta. Deixa eu fazer a pergunta que eu queria fazer, né? Voltando ao tema. Então, assim, Eu gostei da sinopse, tá, Weber? a sinopse foi ótima, né? Olha a quantidade de pessoas que poderiam, de mulheres que deixaram de produzir inovação, e a gente poderia estar em outro patamar de tecnologia, de mundo, se as coisas tivessem sido mais, digamos assim, democráticas, né? O papel fosse mais equânime. Óbvio que existem os papéis diferentes da biologia, mas isso não está mais que provado que não tem necessidade nenhuma de, no sentido de produzir para o todo, não faz diferença se você é homem, mulher, trans, o que você é. Édipo comenta, era de Aquários. Não, mas não é para desqualificar. Olha só, a gente teve Marie Curie. Dessa geração de Nobéis, assim, você vê algumas mulheres lá, tal, mas assim, na área de ciências, quantas mulheres não deixaram que tinham talvez muito mais facilidade, muito mais capacidade matemática, que teriam composto grupos de estudo? Quanto mais à frente, quantos anos a gente perdeu com isso de evolução? Mas né? aí a gente pode falar não só das mulheres, mas também De negros. de negros, de uma geração, de um quantitativo imenso que não teve oportunidade, né? Sem dúvida. E aí eu acho que as mulheres são Uma parte dessa minoria. uma parte, não da maioria. Não, dessa minoria. Pelo contrário, que a mulher sempre foi maioria na sociedade. Né? Vejo, É maioria, é verdade. Se você sim, pegar, mas entendo se o que eu tô você falando, pegar- minoria, se você como pegar pauta como as mulheres, os negros, os homossexuais, ou não sei o que, isso é a maioria Disparado. disparada. Deixa eu fazer uma pergunta que a gente tem falado assim, sempre que a gente toca no tema. Como um pouco do nosso público-alvo também são pessoas que estão se formando na engenharia e pensando em como que eu vou entrar no mercado e vou me alavancar, o que você vê dentro da engenharia que pode ter te ajudado, além, obviamente, que você entrou via concurso e aí já tinha mais ou menos um plano de carreira traçado,
mas assim, de órgãos externos ali, por exemplo, o conselho do sindicato dos engenheiros, ou algum grupo de apoio que existiam, ou às vezes a vida política, vida grupo de vinho, o que você vê que pode contribuir dentro de uma carreira, a amizade com professores? A gente falou muito disso, né? Na última, assim, como que a proximidade com professores às vezes também te ajuda a alavancar. O que você vê como fatores decisivos? No meu caso, eu tinha dois deslumbramentos, né? Eu adorava a obra civil e eu achava maravilhoso poder construir um carro. Olha. Eu achava... Mas é realmente um equipamento impressionante, pois né? É. Na minha época tinha um Alfa Romeo, né? E eu achava o seguinte, olha, se eu não for engenheira civil para construir um prédio, eu quero ser engenheira mecânica para construir um Alfa Romeo. Que até é um nome meio engenheirístico também, né? Tem um Alfa no meio. Pois é. E eu acho assim muito engraçado, né? Porque quando eu estava na faculdade, o Carlos Ivan, que hoje é presidente da FGV, né? Uhum. Ele era aluno da UFRJ um ano atrás de mim, né? Calouro, bicho. E o Carlos Ivan chegava dirigindo um Alfa Romeo. Que é isso? Né? Esse conquistava todas as meninas Só não tinha menina lá na época, né? Bom, as poucas que tinham, então, pô, chegando dirigindo Alfa Romeo conquista qualquer um, até o Weber, pô. Nem tanto. E eu dizia assim, meu Deus Fica do céu, tranquila, Priscila. Tá vendo esse carro aí, olha? Eu quero ser a engenheira que constrói um carro desse, né? Show de bola. E vai aí por aí afora. Então, eu acho que a primeira coisa que eu digo para as meninas é o seguinte: os sonhos são permitidos, né? Não é vergonha você querer ser peão de obra, não é vergonha você querer fazer uma obra, participar de uma obra de terraplenagem, não é vergonha você querer estar numa concretagem, não é vergonha você querer construir um navio, não é vergonha você ir pro meio do mato produzir petróleo, né? Ou no mar, embarcar no mar para construir petróleo, para produzir petróleo. Isso é um mérito, isso é uma profissão muito bacana. A engenharia nunca me decepcionou, né? Eu nunca me arrependi de ter feito engenharia. Tem gente que se arrepende da profissão que escolheu, né? Eu escuto isso muitas vezes. De engenheiro? De engenheiro. Você fez engenharia, que decisão errada. Mas eu nunca ouvi um engenheiro falar que se arrependeu de fazer engenharia. Eu também não. E pelo contrário, eu acho que engenharia, quando a gente é sempre um orgulho para a gente ter feito engenharia, qualquer que seja a área para a qual você vá depois. Sim. Sabe? Você faz a engenharia curso, e né? você se sente pronto para aprender qualquer outra coisa a partir daí. Muitas vezes, a gente já falou isso aqui algumas vezes, sobre o currículo da engenharia, a necessidade de ser mais dinâmico, de estar mais aberto para as outras áreas, ainda mais numa época dessa de inovação permanente. Agora, e a engenharia te dá realmente isso, uma base muito consistente de capacidade de aprender, de se desenvolver, de se modificar. Eu acho que a formação do engenheiro é uma formação muito, muito bacana para assimilar a era que nós estamos vivendo, que é uma era de inserção tecnológica. E de aprendizado. Né? De aprendizado. Então, vamos dizer, o que eu me formei e comecei a trabalhar, né, é muito diferente do que eu tenho hoje, né? E o background foi suficiente. É claro que a gente vai sempre estudando, vai sempre se aperfeiçoando, fazendo mais curso, mas aquela base, ela foi sólida o suficiente, e aí a gente tem que louvar, né, o treinamento brasileiro, né, e as universidades brasileiras, né, porque ela foi absolutamente suficiente, né, para encarar uma profissão que, no meu caso, foi exposta ao ambiente internacional sem nenhuma vergonha. Né? Mas deixa eu só puxar. Mas eu queria fazer um link com a pergunta do Édipo e com essa sua fala, Magno. Aí, assim, nossa audiência, a gente enxerga, né? A gente ainda não tem esses números, mas a gente enxerga que a gente esteja alcançando ali exatamente
aquele estudante de engenharia, aquele recém-formado. Como é que você enxerga hoje esse mercado relacionado ao setor de petróleo, para esse novo profissional? Eu vou complementar, porque a gente estava conversando isso antes de vocês chegarem. Então eu já tenho um spoiler aqui do que eu, mais ou menos. Eu vou complementar. E o novo profissional e como que a engenharia pode representar um protagonismo para esse novo profissional. Porque eu acho que as pessoas têm ambição, ainda mais quando a gente é estudante e se forma. Hoje em dia o cara olha para o ambiente, para o espaço de protagonismo, ele não enxerga nenhum engenheiro. Eu me lembro que quando eu era moleque eu enxergava lá o Brizola, era engenheiro. E assim, hoje você não tem. Hoje em dia a gente tem ali 2 deputados, nenhum secretário de Estado, nenhum secretário de município. Não, tudo bem, mas eu queria ir um pouquinho mais a fundo. Assim, vamos imaginar o aluno do ensino médio que vai prestar o vestibular. Você ia falar assim, faça engenharia de petróleo, siga o concurso da Petrobras. Faça engenharia, porque engenharia serve para quase tudo. Isso é verdade, é um coringão. Isso que me arrepiou. É um coringão. Que ela falou assim, e o setor de petróleo é traçar o seu futuro olhando para o retrovisor? Ou é um futuro petróleo real? Não é um setor. Petróleo é só uma parte do mercado de energia. Isso, porque a energia onde eu queria chegar. A energia, ninguém tem dúvida que ela é um insumo necessário e fundamental para daqui a 200 anos você vai estar todo mundo consumindo energia. A vida é energia. Quando você fala no mundo, né, você está falando de um mundo onde 83% da geração de energia primária é de fonte fóssil. Né? Então, estou falando de petróleo, gás natural e carvão. Eu não estou torcendo o nariz para o carvão, não, porque ele é realidade. 34%, é realidade, né? O carvão é 34%. É, 83%. Ou seja, para eu sair do combustível fóssil, eu tenho que dar um cavalo de pau nesse transatlântico aí, que não vai ser mole, não. Né? Outra coisa engraçada é que a gente diz o seguinte: vamos acelerar. A juventude fala muito isso. Eu fui com as minhas filhas para a Austrália, eu tenho uma filha morando na Austrália, né? E fui em 2019 passar o Natal e dezembro lá com elas, né? Alugamos uma casa na Gold Coast, no Airbnb. E quando eu cheguei na casa que a gente tinha alugado, foi muito engraçado, porque na casa que eu tinha alugado, por acaso, tinha uma faixa enorme na fachada dizendo fora combustível fóssil. Eu tirei uma foto com aquilo. Isso é piada, né? Não é real, eu tenho a foto. E aí? Né? Então, assim, a juventude, né, na verdade, ela está, vamos dizer assim, aceleradamente tratando de uma transição energética que tem um custo muito elevado, principalmente para os países em desenvolvimento. É verdade. Né? Então, se, por exemplo, você tem uma Europa que não tem mais petróleo, que é dependente da Rússia, né? Se a gente está vendo pela guerra da Ucrânia. E se isso é né? positivo? Né? Agora a gente para e olha assim, é positivo? E se por um lado, né, você tem uma Europa brigando pela transição energética, né? E até a Europa vai ter dificuldade para saber quem é que vai pagar por essa aceleração da transição energética, né? Se os países se os Estados Unidos têm dificuldade de pagar para isso, imagina os países em desenvolvimento, né? Que na verdade tem 1/10 da verba disponível para a transição energética que os países do primeiro mundo têm. Né? Então a gente tem que pensar muito bem como é que a gente vai organizar isso, e isso é tecnologia. Né? Então, quando a gente fala de transição energética, é inevitável, né? O aquecimento global. A primeira vez que eu ouvi falar em aquecimento global de forma crível, vamos dizer assim, né? Porque eu ouvia muito isso, E os geólogos, por exemplo, eles são muito bons em dizer um vulcão coloca CO2 na atmosfera muito mais que uma frota americana, né? E vai por aí afora. Primeira vez que eu vi uma coisa, vamos dizer assim, que me impactou, vamos dizer assim, né? Foi nos Açores, né? Um evento sobre o Atlântico, né? Que eu fui convidada a participar, eu já tinha saído da ANP, e eu assisti uma palestra de uma senhora muito bonita, uma loura bonita, que tinha sido ex-diretora aposentada da NASA. Uhum. E ela mostrou para a gente, lá num telão, né,
uma simulação da NASA sobre o passeio do CO2 na atmosfera. Se vocês olharem no Google, tem isso, né? Tem uma de 2006, ela mostrou para a gente um mais atualizado, né? Mas se vocês puserem passeio de CO2 na atmosfera 2006 NASA, vocês vão encontrar esse videozinho. É assustador, né? E essa senhora mostrou para a gente, por exemplo, como é que seria o degelo da Groenlândia, né? E como é que é o passeio do CO2 na atmosfera, qual é o impacto, né, da subida dos mares, da acidificação dos mares e vai por aí afora, num filme muito bem feito pela NASA, né? Então eu acho que isso aí é inevitável, a gente tem que entender esse movimento, né? Mas tem que relativizar esse movimento e dizer o seguinte, olha, quem é que vai pagar por isso? Né? A gente... Mas eu gostaria... Peraí. Não, esse é o ponto. Não, só efeito porque... estufa, né? Entramos no efeito estufa. Não, mas eu acho que assim, eu acho que independente de discutir o efeito estufa, o aquecimento global, é muito importante entender a viabilidade econômica. Eu tenho uma opinião assim bem clara. Para mim, só quem tem condições de pagar pela transição energética são as empresas de energia que produzem petróleo e carvão. Eu não sei, eu acho Mas que isso... a conta no final vai pro cliente, parceiro. Mas ele tem os dois mercados. Mas aí você pensa no mundo de hoje, quando você tem uma tecnologia de criptomoeda... Os caras exploram o país subdesenvolvido há 500 anos. Aí você quer agora que não explora. Deixa eu falar para vocês algumas coisas aqui. Depende. Quando eu estava na faculdade, né, existia um Landau. Era um Galaxy Landau. Meu pai teve Meio quilômetro por litro, né? O Galaxy Landau era o único carro, junto com o Dodge Dart, que tinha ar-condicionado naquela época. Eles faziam 4 km com litro. É isso aí. Né? Bom, Ostentação hoje... pura. Pô, vamos ter que fazer um podcast só sobre carro com a Magda. Quanto era o Então, litro? eu não me lembro mais quanto era o litro. Naquela época, Não tem felizmente, meu pai abastecia meu carro. Então eu não tinha a menor ideia, né? Esses é bons tempos, né? Pai, tamo aí, hein? Pô, se quiser abastecer meu carro também. Eu não tinha coragem de pedir dinheiro para ele, né? Então ele todo fim de semana, né? Ele pegava meu carro, enchia o tanque, levava no posto, enchia o tanque, botava óleo, aquela coisa toda, me entregava o carro cheirosinho para trabalhar na segunda-feira, né? Bom, mas esse Dodge Dart tinha 4 km por litro. Meu pai tinha um Maverick. Maravilhoso. E o Lindo Maverick... carro. Eu adoro o Maverick, gente. Eu adoro. E o Maverick 68. fazia... Era um V6, porque o V8 consumia mais ainda, né? Maverick azul, lindo. Eu aprendi a dirigir naquele carro, né? Eu pedia, pelo amor de Deus, para dirigir. Ele me deixava com 13, 14 anos dirigir um Maverick. Era à toa que depois queria montar carro, né? Ali no Jardim Botânico, né? Só carro irado. Aí no Jardim Botânico, né? Aí eu dirigia. Eu tinha uma árvore lá no Jardim Botânico, né? Ele parava naquela árvore, dali para diante eu podia dirigir o carro, né? Adorava aquela árvore. Até hoje eu vou lá visitar a árvore. Ela tá em pé. Tá enorme, linda. Bom, mas aí então, esse Maverick fazia 6 km com litro. Já era mais né? eficiente. Já era mais eficiente. Mas o gozado é que eu tenho um Eclipse hoje em dia. Né? O Eclipse é um carro bacana. Mitsubishi. Potente. Mas é o híbrido? Não é o híbrido ainda. Mas meu Maverick faz 9,10. Meu Eclipse faz 9,10. Aí eu digo assim... foi pequena, né? Não, mas aí é 27% de etanol. Pouco me importa. Nós temos 40 anos de diferença. Não, mas você tá certo. O que Você tá evoluiu certo. em outras indústrias, né? Você evoluiu muito pouco em termos de Pois é. eficiência. Então, Você tá certa. eu acho que a transição energética... Que bom que ela tá certa, porque eu ia ficar bravo se você falasse que a nossa convidada tá errada aqui. Não, mas é porque o Weber quis aqui fazer a mas discussão. tem- mas ela ele tá quis- certa. ele quis- Não, mas eu fiz uma provocação Mas- só. Então tá Ela bom. entendeu. Mas aí o que eu tô Ô, baronesa, vai devagar aí. Mas então, o que eu estou falando é assim, né? A transição energética vai passar obrigatoriamente por um melhor uso da energia. Com certeza. Não, eu acho que a eficiência, eficiência é a raiz do negócio. Esse sistema híbrido hoje, por exemplo, você pega um Corolla híbrido, ele faz 20 Fórmula 1, cara. O Fórmula 1 quilômetros por litro. Mas a minha Pega um filha... carro aí de Fórmula 1, você que Mas tá a querendo minha comprar um carro. filha, mas a minha filha Não, tem um a gente sabe BMW os na dados, né? Austrália que faz mais de 20 não é híbrido. Tá vendo? Não, eu aluguei um carro na Europa diesel, não tô de brincadeira, era um Megane, né, da Megane. Renault.
potente, fazia 22 km por litro de diesel. Mas olha que curioso, mas assim, voltando no 22 km por que a litro de Magda diesel. tinha falado, Agora, a gente está Chegou a falando fazer de 25. Austrália, de Alemanha, de Estados Unidos. Agora, Não, foi Portugal mesmo. para onde que está indo a migração da matriz que ela falou? A gente faz a substituição ou tenta fazer na Europa e na África e nos países em desenvolvimento que estão aumentando a frota de carros velhos. Não está vindo esse carro para lá. Mas olha só. Aqui no Brasil, não está esse carro. Tá vindo. Esse carro, esse meu Eclipse, eu comprei agora. Né? Faz 9 por litro. Ele faz, 9, os carros... 10. Mas tem um monte de tecnologia embarcada, verdade. Mas o que tem importa é o espelhinho quanto para anda. tudo quanto é coisa. Eu falo com o carro me responde. Se aparece um WhatsApp, ele me diz, ele fala assim: olha, fulano de tal te mandou um WhatsApp, você quer responder? Respondo pelo WhatsApp, tudo falando. O carro é ótimo, né? Mas ele faz 9, 10 quilômetros com 1 litro. Né? E como é que a gente lida com isso? Mas não existe uma barreira energética nessa história? Não, eu acho que não. Eu acho que é tecnologia mesmo, né? Assim, e se a gente quer... Ciclo combinado que poderia estar sendo desenvolvido para carro. Eu me lembro do Estrela. O Estrela foi diretor de AIP da Petrobras. Ele adorava usar um Gurgel, né? Ele usava do Gurgel. Mas ele falava... eu assisti uma palestra dele uma vez que eu achei muito interessante. Ele dizia o seguinte: se em algum momento no futuro, né, se encontrar um radiador enterrado, né, os futuristas, né, o homem do futuro vai ficar espantado da gente ter uma máquina que gerava energia e que, para funcionar, a gente tinha que dissipar essa energia, jogar fora essa energia, porque a gente gerava energia demais. Faz sentido. Né? Então, eu acho que passa por aí. Né? A transição energética tem que passar por um melhor uso da energia. Né? Porque, na verdade, nós temos 83% da energia primária do mundo lidando com o combustível fóssil. E a mobilidade... Ela faz parte disso. A mobilidade ela é independência. Eu assisti uma palestra do professor Alexandre Scheffer, do PPE, da COP. Ele já desde a época da universidade, lá quando a gente estudou lá, ele falava que o potencial de eficiência energética do Brasil era tipo uma Itaipu ou 2 Itaipus. Ou seja, é exatamente isso que a Magda está falando. Agora, uma coisa que eu fico... Hidrogênio. Uma coisa que eu fico impressionada é o seguinte, só antes de você falar, olhando para o futuro, né? Por exemplo, a minha geração, né, foi criada com os Jetsons. Né? Então, os Jetsons viam, se falavam na televisão. Teve chamada de vídeo. Chamada de vídeo. Hoje qualquer celular faz chamada de vídeo. Né? E a única coisa que está faltando para a gente chegar no Jetsons... É o carro que voa. É o carro voador. A Rússia falou que ia botar, mas não botou. A Embraer tem um projeto. A Embraer já tem esse projeto, etc. Né? Aí a gente fica pensando, ok, que combustível vai estar no carro voador? Agora, né? Que combustível vai estar na transição energética nos aviões, nos navios, né? Nos carros mesmo, né? A gente vai ter etanol híbrido, né? Como é que vai ser isso? Então, eu acho que tem aí uma inserção tecnológica que é inevitável, né? O diesel verde, o diesel de várias cores, o bunker de várias cores, o hidrogênio multicolorido, né? Tem o hidrogênio cinza, tem o hidrogênio verde. LGBTQ+. O LGBTQ+. Então, assim, eu acho que a gente tem aí um futuro que, vamos dizer assim, que aspira combustíveis diferentes para usos diferentes, e a transição energética vai ter que responder a isso. Né? Agora, vamos abolir o petróleo de uma hora para outra? Duvido. Quando eu olho para o Energy Information Administration dos Estados Unidos, eles dizem o seguinte: olha, o consumo de combustível fóssil vai diminuir o crescimento, mas o crescimento continua existindo até 2050. Até 2050.
Eu vi esse dado, inclusive a Petrobras hoje, ela olhando para o futuro, a Petrobras está dizendo, olha, a gente vai inclusive acelerar a nossa aumento da produção nossa, do pré-sal e tudo mais, utilizar as reservas que nós temos enormes e enfim, com essa curva mesmo, olhando aí 2050, enfim. Agora, eu li recentemente sobre uma fábrica no Chile com recurso, investimento da Porsche, e dentre outros, para a fabricação de uma gasolina não fóssil. Né, a China tem isso. A China lançou agora, recentemente, não foi? Capturando o CO2, né, ou seja, portanto, ela inverte o processo, né, sabe, limpa. Né. Mas nós somos engenheiros, né? O que é uma gasolina, se não uma coleção de átomos de carbono, né, e hidrogênio? Exato. Né? Então, mas assim, a equação tem que ser positiva energeticamente falando. Claro, ela tem que ser eficiente, economicamente eficiente, né? Exato. Mas eu acho que o primeiro passo é começar a fazer. E o processo tem que gerar mais energia do que consumir. Porque quando eu era do ginásio, no Colégio Rio de Janeiro... Já estão fabricando. Né? Quando eu era do ginásio no Rio de Janeiro, a gente tinha uma experiência que botava 2 tubos de ensaio emborcados, né? Uma bateria de 9 volts de uma água com vinagre para separar hidrogênio do oxigênio. Isso aí. E agora eu acho engraçado dizendo, quando eu olho falando assim, vamos fabricar o hidrogênio. Cara, eu fabricava hidrogênio no ginásio. Não, mas você pega livro da década de 60 já fala sobre hidrogênio. Não é isso, o problema é que você não tinha um equilíbrio, você gastava mais energia do que você conseguia. Pois é. O problema é controle. É muito difícil de controlar essa... Também era muito volátil, explosivo. Então, o que eu digo é o seguinte, essa coisa tem que ser controlável, mas mais que controlável, ela tem que ser economicamente viável. É verdade. Eu acho que, Miguel, eu acho que a tua pergunta, eu tive uma resposta para mim que foi esclarecedora. Assim, eu sou da área de transporte e eu entendo que o transporte... Seu consumidor de combustível. Não, assim, eu acho que o transporte ele é um fator de liberdade. O transporte está no centro disso. O transporte é o elemento mais importante dessa coisa. Não, e a gente avalia o grau de evolução de uma sociedade medindo o coeficiente de imobilidade da população, ou seja, quantas viagens aquela população deixa de fazer ou faz. Enquanto ela hoje, a gente tá evoluindo agora para essa questão de não viajar mais, né, de você ficar remoto, mais ainda. O desenvolvimento está associado ao número de viagens. Então, quanto maior o grau de esclarecimento da pessoa, mais viagens ela faz. Ela vai para o colégio, ela vai para a faculdade, ela sai trabalhando. O transporte, ele está embutido, ele é um indicador. Eu ia te sacanear, né? Por isso que vocês fazem a galera da Supervia gastar 4 horas para o trabalho todo dia? Não. A quantidade de viagens e não tempo de viagem. Tá. A quantidade de viagens. Mas o Covid mudou isso também. Mas aí o que eu falo é o seguinte, por que a sua resposta me esclareceu muita coisa? A gente está falando sobre o top ali, os top 20, 30, 40 países, mas a gente tem diversos, muito maior. E onde está a maior população mundial? Nos países em desenvolvimento. E esses países vão desenvolver e vão aumentar o número de viagens, vão aumentar os seus graus de liberdade. Porque no final das contas, viajar é ter liberdade de se locomover, de ir aos lugares onde você não consegue ir, de desenvolver mais atividades. Então, quando você pergunta, você acha que o combustível fóssil vai declinar? Eu paro para pensar, gente, tem uma opção de gente que está se desenvolvendo, que vai querer entrar nessa matriz energética e vai precisar usar o combustível fóssil. E não tem o menor dinheiro para poder fazer transição energética. Então, para mim, vai crescer quando chegar em desenvolvimento aí. Mas uma coisa que eu acho engraçada é assim, né? A gente tem essa questão do transporte como base disso aí tudo. Né? O petróleo, o derivado do petróleo, ele é usado principalmente para transporte. Mas o Covid diz o seguinte, eu não sei se vocês viram, há pouco tempo apareceu uma pesquisa. Olha, pós-Covid, como é que você está vendo o seu trabalho? Você acha que você tem que trabalhar todos os dias? Você acha que você tem que trabalhar 1 ou 2 vezes por semana? Você acha que você tem que trabalhar remotamente todos os dias? E o campeão da audiência foi: eu acho que eu tenho que trabalhar 1, 2 dias por semana presencial e todos os outros em home office. Então, quer dizer, o Covid trouxe
uma nova dinâmica. Quer dizer, o novo normal vai passar pelo questionamento. É uma disruptura, vai ter uma disruptura aí. O questionamento do Eu faço a trabalho minha pergunta. formal. Eu Né? faço- Então, quando você olha, por exemplo, para o centro da cidade do Rio de Janeiro, você vê uma quantidade enorme de prédios desocupados. Né? Então, Tá bom pra comprar, então, agora. talvez seja isso. Eu acho que tá bom para mudar o uso do solo. Eu acho que tá bom pra É. gente. É a transformação de uso, Quando- que tem quando 800 você mil empregos olha- ali. Quando você olha, por exemplo, a FGV, né? Eu falei da FGV no início, que eu falei do Carlos Ivan. Ó, inovação. Você aí que tá assistindo a gente, comprar prédios apartamentos, lojas no centro e transformar em residência, pô. Mas, por Olha o exemplo, emprego aí. a O FGV, projeto Reviver Centro. a FGV, ela tem 2 prédios grandes ali na Praia de Botafogo, né? Sim. A segunda torre, ela era alugada para Vale e ela foi praticamente desocupada e está com nova ocupação. E ainda está faltando a complementação dessa ocupação. Petrobras, mas isso- O prédio da Avenida Chile 65, que foi a minha vida toda, eu passei lá da Petrobras, Tá desocupado. tá desocupado. Tá em obra, né? Tá em obra. Não, mas Pois é, eu tenho um ponto. Por causa do Senado. pelo amor de Deus. E o Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro, hoje em dia, é pensado não apenas como a parte, vamos dizer assim, de escritórios, mas também como parte de moradia. Sim, o projeto Reviver Centro, ele enxuga, enfim, você tem um déficit de moradias, evidentemente, no Rio, só para dar números aí, só de favelas nós temos 22%, 430 mil moradias, chamadas aglomerados subnormais. Você tem a região central e o macro região central, que pega os bairros da Zona Norte mais próximos ali, Bom Sucesso, Ramos, enfim, Benfica, São Cristóvão mesmo ali, que tem infraestrutura pronta e que hoje, de maneira correta, está se olhando para levar enfim, moradia para essas regiões, fazendo transformação de uso, enxugar essa oferta toda. Agora, o Rio de Janeiro tinha que ser pensado como uma cidade polinucleada, não somente uma cidade central, por causa dessa brincadeira que a gente está falando aqui é uma verdade. Você tem pessoas hoje que levam 2 vindo a Exato, pé. não, e assim, quando você reduz o tempo de viagem, você aumenta a possibilidade de ela gerar mais viagens. E quando você bota a pessoa trabalhando 2 dias por semana presencial, você dá 3 dias para ela fazer outras coisas presenciais que não seja trabalhar. Não, mas Então, assim, na minha visão, as viagens vão continuar sendo um indicativo de desenvolvimento. Não, mas eu acho E o metaverso? A pessoa vai deixar de fazer viagem para trabalhar, mas ela vai fazer outro tipo de viagem. Vou chamar atenção. No trabalho home office Vou chamar delas. atenção para um ponto aqui que é o seguinte: quando eu passei para a Magda nosso convite, eu falei, olha, a gente está a fim de provocar porque a engenharia perdeu muito espaço, a gente não protagoniza nada no nosso estado, e a gente entende que muito não está acontecendo do desenvolvimento que a gente demanda, porque não existe pré-projeto, não existe projeto básico, e a gente até comentou agora há pouco antes isso, não existe. Então, assim, o que eu reparo? A gente está aqui caminhando para o final do nosso bate-papo. Eu reparo, primeiro, o nível que a gente tem em debater os problemas e os assuntos, dificilmente você vai ouvir uma coerência, uma dinâmica, uma lógica tão boa para discutir o preço do combustível. Você não vai ouvir em lugar nenhum. Pode procurar na internet, audiência. Você não vai ouvir em lugar nenhum. Isso foi promovido por uma engenheira que conhece o assunto profundamente. Dificilmente a gente consegue ter provocações que a gente mesmo aqui na nossa humildade consegue fazer, porque justamente a gente tem a forma de pensar do engenheiro, o jeito, né? Como diz aquele meme. Do Gilbert. Ele é ótimo. The Geek. Né? Então, o que falta, Magna, para a gente voltar? Porque há pouco tempo atrás você via engenharia com muito mais destaque. Até mesmo quando você estava como diretora-geral da ANP, você via uma engenharia muito mais forte, né? As empresas brasileiras muito fortes. Óbvio que aconteceu uma série de problemas aí, as empresas tiveram um baque. Mas assim, você tinha empresas brasileiras em 150, 160 países de engenharia. Se formar em engenharia significava ter uma boa renda. Isso em 2014, 2013, 2012. Não tem mais de 10 anos. E hoje a gente está no ostracismo máximo, né?
comentando aqui, pô, tem colegas, a gente tem quantas universidades públicas que formam engenheiros de alto nível? IME, UFRJ, UF, UERJ, UENF, Rural, Cefet. Por favor, né? Por favor. Cefet. Aí você... Engenharia Civil Cefet, vamos. Aí aqui, ó. Aí aqui, ó, já tenho 7 públicas, né? Já botei a Rural aqui também. E aí eu tenho das privadas, provavelmente a PUC é a melhor privada do Brasil. Não é possível que eu tenho pelo menos, eu vou esquecer, devo ter esquecido alguma, tem pelo menos 10 universidades que formam engenheiros de excelente qualidade no estado. Cara, não é possível que eu não tenha um secretário, não é possível que eu não tenha uma representante na agência de saneamento e energia que seja engenheiro. Eu não tenho... Não, até tem, de que seja engenheiro. Conselheiro? Não, do conselho. Não, tem. Tem um que tá saindo agora. Não, saindo não. Tem um que... Não, desses que entraram, nenhum. Tá bom, deixa eu fazer uma parte. Mas eu tô entendendo o seu ponto. Deixa eu fazer uma parte aqui. A gente aprendeu na faculdade de engenharia que a resultante de esforços em todas as direções é nula. É verdade. Excelente ponto. Né? É nula. Então, o que eu acho... Se você não é engenheiro, não faz engenharia, você não vai entender isso, mas ela vai explicar agora. Mas entende sim. Você pega... Todo mundo brincou de cabo de guerra, né? E um puxa de um lado, outro puxa de outro, ninguém sai do lugar, né? Então, eu acho que a resultante de esforços em todas as direções é nula. Como é que você rompe isso? Você rompe isso com coordenação pública, né? O que eu acho que a gente tem? Você tem um engenheiro ou um especialista em fazer submarino nuclear? O Brasil tem. Astronauta? Tem. Médico especialista em DNA de tuberculose? Tem. Jardineiro? Tem. Dona de casa? Tem. Cozinheiro? Tem. Qualquer coisa, qualquer profissão que você imagine tem no Brasil e tem bons. O que falta? O que falta é coordenação. O que falta é um norte. A gente é bom em ter pessoas individuais, a gente é péssimo em coordenação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui provocativa. Você acha que falha, por exemplo, o nosso sistema profissional, o nosso conselho profissional, em ser uma orientação para o nosso setor nesse ponto? Eu acho que sim. Por exemplo, um engenheiro não aprende, por exemplo, algumas noções básicas de direito. Caramba, eu concordo muito com você nisso. Muito. Um médico não sabe fazer imposto de renda. Isso para mim... vai por aí afora. Mas isso para mim... Um engenheiro, um advogado não sabe fazer regra de 3. Isso para mim era para estar no ensino médio. Então, por exemplo, um belo dia, um amigo meu me disse assim: Magda, eu tenho um advogado. Ele disse assim: Magda, eu estou vendendo uma fazenda. Tem um cliente que está vendendo uma fazenda. Calcula aí quanto é que ele tem que pagar de prestação. Aí eu falei: ok, mas me dá insumos para eu fazer essa conta para você. Ele disse assim: é tabela Price. Eu digo: com que índice? Magda, não tem índice, é tabela Price. Eu não sabia o que está falando. Aí eu falei assim: tá bom, vamos começar de novo. Tabela Price, ok, é uma forma de cálculo, essa coisa toda, você tem que me dizer com que índice. Posso escolher? Não pode. Eu falei: tá bom, então vou escolher a média que os bancos praticam e vou te dizer de onde eu tirei, e você leva para o seu cliente dizendo que a tabela Price dele vai levar essa prestação, e você leva a premissa. Premissa? Não sabia o que era premissa. Não, sabia o que era premissa, não sabia o que fazer com ela. Eu não entendi que os índices que ela escolheu eram uma premissa. Então, assim, o que eu tô falando, aí eu pego um colega médico e ele me mostra 4 páginas de papel almaço encantado para saber o que era juro composto. Né? Então ele começou a calcular. Como ele queria calcular por vários anos, ele gastou 4 páginas de papel almaço, linha por linha. Mas apresentou o Excel para ele? Mas o que eu tô falando para vocês é o seguinte, né? Na verdade, né, a gente precisa, né, que essa, vamos dizer assim, essa necessidade do dia a dia seja refletida na formação profissional.
né? Um pouquinho de direito, um pouquinho de regra de 3 simples para os médicos. Educação financeira para todo mundo. Financeira Teoria geral do Estado para todo mundo. Eu vou te dizer uma coisa. Quem está assistindo a gente não sabe o que é a tabela Price. Tabela Price. Então, assim, E quanto é lesado por não saber isso. Como é que funciona o rendimento de uma caderneta de poupança? Exatamente. Né? Assim, eu acho que tem coisas que são muito básicas e que, graças a Taxa Deus... de juros do governo. Taxa do Selic, governo, qual o impacto que a Selic aumentar realmente impacta na tua vida profissional? Então, eu acho que esse tipo de coisa é bacana na formação do engenheiro. Então, eu acho que a engenharia é uma das profissões que, a meu ver, mais prepara para a vida. Eu concordo. Né? Eu concordo que ela tem essa multidisciplinaridade. Mas você falou muito bem sobre essa questão da coordenação pública. Agora, a gente é péssimo em coordenação. Na verdade, eu fico imaginando se a sociedade brasileira sabe para onde quer ir. É interessante, você vê, antigamente você via programas de governo que eles diziam, o meu foco é saúde. Jogava todos os esforços para saúde. Meu foco é infraestrutura. Hoje os programas de governo, eles querem tudo. O meu foco é resolver todos os problemas da sociedade. E aí não consegue resolver nada, de fato. Porque eu quero... E eu acho que dentro da engenharia é isso, né? Dentro da engenharia, o CREA, por exemplo, ele é um orientador do que você quiser perguntar para ele. Mas ele não está orientando as pessoas o que ele quer. Essa visão de conjunto, né, do engenheiro. Então, eu gosto de dizer para as meninas, né? Para as meninas dizer o seguinte, olha, sejam o que vocês quiserem ser. Se vocês quiserem ser engenheiras, é uma excelente profissão, né? Agora, a base de toda a profissão é saber para onde quer ir. É verdade. Né? E uma coisa que eu acho importantíssima, né, que eu digo para minhas filhas e digo para as meninas que estão se formando, é o seguinte: se vocês quiserem ser engenheiras, não comecem pela despesa, não. ESG é despesa. Comecem pela receita, né? E estejam, no primeiro momento, onde a empresa mais ganha dinheiro. Aí, isso é um conselho muito bom. Né? Então, muito por exemplo, há pouco tempo... Politicamente incorreto, mas muito bom. Não sei se é politicamente incorreto. Nos dias de hoje, não sei qual é a tua política, não, mas está ligado com a minha. Esse conselho é muito bom. É absolutamente incorreto, mas é absolutamente real. Né? Se você pegar 30 anos de histórico de todas as grandes empresas, né? Todos os executivos que estiveram nos principais cargos vieram da parte da empresa que mais faturou. Pronto, isso aqui valeu o nosso podcast. Arrepiei de novo. Não, é isso aqui, você que está nos assistindo. Não sei se era esse Prosecco aqui, mas... Olha, a gente tem que, infelizmente, começar a convergir, mano, aqui pra gente começar a finalizar. É que rende, né, quando é bom, Não, né? mas, porra... Passou assim, ó. Tinha um monte de assunto aqui pra colocar ainda, mas infelizmente a gente... Vai marcar outro. Vamos ter que ter um segundo round aqui. Mas olha, muito bom. Vamos começar a convergir aqui para uma finalização. Eu vou passando a palavra aqui para cada um de vocês, para a gente poder começar a fazer as nossas falas finais. Heber Bispo, nosso grande representante do setor de energia, porque ele não gosta de falar que é combustível fóssil. É que eu sou SG agora. É SG. Ele tá na despesa, ele não tá na receita. Não. Eu só tô dentro da conformidade. Eu tô falando da governança. Ele é um cara politicamente correto. Não sou não. Bom, primeiramente agradecer a Magda por ter aceitado o nosso convite. Quando eu mandei, eu falei assim, poxa, a gente conversando, né, sobre convidados, eu falei assim, gente, isso é a cara da Magda, porque a gente já trocou algumas vezes de bater papo e tudo mais. Eu falei, ela vai dar show pra gente. E foi até acima do esperado, né? Porque, como a gente viu, passou o tempo muito mais rápido do que a gente podia medir. Então, primeiramente, agradecer. Segundo, a reflexão de como falta debate entre engenheiros na nossa sociedade, né? Como a gente fica surpreso. Às vezes a gente ficava, quando a gente vai almoçar entre a gente e tudo mais, mas quando a gente se propõe a conversar, como falta esse somatório de esforços na mesma direção, né?
Essa identidade, né? Não, o somatório de esforços é aquilo que ela falou, né? Não adianta nada a gente fazer um cabo de guerra, ficar um defendendo uma posição, outro, um vai neutralizar o outro. Como é que a gente faz o somatório de esforços, né? O engenheiro ele é pragmático o suficiente, realista o suficiente para ele não precisar acreditar em dogma nenhum e acreditar no que é tangível, real, para poder ajudar a construir uma sociedade melhor. Então, acho que isso ficou bem claro hoje. Acho que os outros programas a gente tem colocado isso de forma mais subjetiva. Hoje eu resolvi objetivamente pautar isso. Agora no final, porque isso foi muito perceptivo para mim, então agradecê-la. Agradecer aos meus amigos engenheiros que possibilitaram provar essa tese hoje. E eu acho que está bem provado. E muito obrigado a todos. Até o próximo. Heber, suas redes sociais. Minhas redes sociais, Heber Bispo, você me acha em qualquer lugar, como o meu amigo Edipo falou. Heber, Edipo, Magda. São nomes fáceis. São nomes, assim, únicos. Edipo Lázaro, seus comentários finais. Deixa eu falar assim, Magda, particularmente essa conversa foi uma conversa, em alguns momentos eu falei assim, que eu arrepiei de fato. Foi uma das conversas mais que geraram criações na minha cabeça, insights, né? Que eu não gosto de usar palavras americanizadas assim, mas insight, né? Cada fala sua me gerou um insight, então assim, eu só tenho a agradecer o privilégio da sua presença, o privilégio de ter participado dessa conversa, de ouvir um pouco da sua história. Eu acho que é muito enriquecedor como a gente olhar para pessoas disruptivas, pessoas corajosas, pessoas que chegaram lá, fizeram o que tinha que fazer e nem pararam para pensar o quanto que você estava sendo revolucionária como estava fazendo. E a gente entender que você revolucionar não é você planejar uma revolução, é você fazer o que é certo sem pensar direito se isso vai mudar o mundo, mas isso é o certo a se fazer. E assim, na simplicidade que você traz as suas ações, na simplicidade que você traz as suas realizações, isso fica muito claro. E acho que é por isso que lá atrás, um falecido tio meu uma vez falou pra mim assim, Edipo, para de ler autoajuda e vai ler biografias. Engenheiro lendo autoajuda é bem comprometedor. Era mulher que achava legal e era um tio meu médico, faleceu até recentemente, e ele tinha engenheiros assim pra ele, era o topo. E ele falava, leia biografias, porque dentro da simplicidade das escolhas das pessoas grandiosas, você vai ver cases. Tudo é feito sem você pensar que está fazendo algo grande, mas pensando que está fazendo algo correto. Então, assim, te parabenizar pela tua história, Obrigada. pela inspiração que você é. E assim, reforçar um insight que uma das coisas que você falou, assim, né? O engenheiro, ele, quando a gente vê assim, eu acho que ele tem um quê espiritual. Eu sempre brinco assim, eu não queria ser engenheiro, eu queria ser médico. Mas eu acho que eu vim engenheiro nessa vida, porque a minha cabeça era de engenheiro desde pequeno. E aí falava assim, o que você vai ser? Eu vou ser engenheiro, vou estudar ali, ó, no fundão. Por quê? Sei lá, eu tenho vontade, não sei por quê. Eu sou assim, eu gosto de matemática, eu gosto de física. Pô, mas se você puder escolher... Não, se eu puder escolher, eu queria ser médico. Mas eu vou estudar medicina quando eu for velho, pra reencarnar depois, vir médico, eu já tenho alguma coisa estudada. Eu brincava nisso. E eu acho que é isso, não existe mulher, não existe homem, não existe o que você é, existe a sua essência. E o engenheiro, ele é um solucionador de problemas. E a gente, dentro do nosso curso brasileiro, né, de engenharia, a gente é preparado para isso. E me tocou muito quando ela falou, eu sou grata ao meu ensino de engenharia por ter me preparado não para as matérias que ele me ensinou, mas para os desafios que eu tive que aprender a solucionar, né? Durante a minha carreira, eu sempre estive preparado. Eu acho que isso é o espírito do engenheiro. O espírito do engenheiro não é você estar pronto para ser civil, estar pronto para ser mecânico. Exato. Não é à toa que o top 10 de homens mais ricos do mundo é repleto de engenheiros. Porque são caras que solucionaram problemas. E o que dá dinheiro é solucionar problemas. Ou seja, um governo que não tem um top de engenheiros ali qualificados comandando, não vai solucionar, a gente não vai para lugar nenhum, né? Ele discorre sobre problemas, ele discute, uma empresa de engenharia, ele apresenta problemas, mas ele não acha a solução do problema. O Brasil elegeu o engenheiro presidente para cair o preço do petróleo, da gasolina. E uma empresa de engenharia. Do diesel que eu aprendi hoje. E uma empresa é mais importante cair o diesel do que a gasolina. Que não é engenheiro, né? Então, assim, eu acho que só fico isso, assim, poderia ficar 30 horas falando sobre os insights todos que você trouxe. Mas ficam essas reflexões. Agradecer novamente a sua presença. Minhas redes sociais. Isso, vamos lá, Ed. Edipo Lázaro. Tanto o nome quanto o sobrenome são bem diferenciados.
então vai ser fácil de achar. Se quiserem me adicionar, me mandem um DM, né, um direct antes, pra me falar assim, te conheci de lá. Ele fazendo CRM. Eu sou meio antissocial. Olha Ele fazendo só, CRM. Que fase, senhores, Mas que fase. se você tem o privilégio Você de estar segue ele assistindo só. e ser da nossa audiência, você será beneficiado. Isso, fala assim, ó, te vi em Nova Rio, quero te seguir. Aí ele vai Você vai aceitar. entrar pro grupo seleto de amigos do Ed. Aí sim. Isso, sabe o que é isso? Isso é técnica de valorização. Ele gera um senso de restrição, Uma escassez. e aí escassez, e aí pá. Aí ele vende por isso. Que é isso, tá de parabéns. A técnica de negociação também aqui com o Ed, pô. Curso que ele vai vender em breve por R$29,90. Coach. Doutor Jorge Néder, por favor, suas palavras finais. Magda, podcast aqui, a gente se esforça bastante de trazer pessoas que merecem a nossa admiração, né? E pessoas que fazem da engenharia a sua base de lançamento de carreiras interessantíssimas. Então, a tua vinda para cá hoje, ela tanto tem o aspecto profissional na indústria do óleo e gás, com tudo que a gente aprendeu hoje contigo, tanto conversando aqui quanto antes de conversarmos também, quanto da reflexão que nós precisamos fazer sempre dos espaços que as mulheres devem ocupar, entendeu? Para o bem de todos nós, para o bem de toda a sociedade, sabe? Então, teve muito, a gente foi tão, esse papo ele foi tão interessante no aspecto das conquistas quanto mulheres e do que você, das barreiras que você foi passando, que acho que assim, uma boa parte dele foi da gente se surpreendendo com isso. E eu acho que quem assistir esse podcast hoje vai ter esse ganho que nós tivemos e que fortaleça as mulheres na engenharia, a discussão, a promoção desse debate e a inspiração para as mulheres ocuparem esse espaço devido, né? E para nós homens, que nós aprendamos enfim, a ter essa visão, que ainda falta muito, que a gente ainda precisa Tem que avançar. reconhecer que Temos que reconhecer. tem um Como a passo, pergunta tem um desenvolvimento aí, né, pra gente... como a Magda falou, de defender, chegar né? nos espaços em que ela dava palestra sobre, vem cá, quem de vocês homens ainda acham que não fazem esse tipo de... não agem com preconceito. Mesmo sobrando competência ainda. Mesmo sobrando competência. Homens, mulheres, gays Então, e o que então for, um né? papo duplamente, novamente para concluir, um papo duplamente rico hoje aqui, tanto da indústria de óleo e gás, que é maravilhosa, que você ocupou a posição de tão alto destaque, quanto do aspecto das vitórias das mulheres. Então, muitíssimo obrigado pelo papo, pelo aprendizado, pela troca, né? E que a gente que realmente consiga repetir esses papos, esse tema aqui. Eu acho que, enfim, é papo para te convidar novamente aqui e a gente evoluir mais ainda. Muito obrigado. Minhas redes @George Néder, todas elas. E com o maior prazer a gente está lá para conversar mais sobre isso. Sem senso de restrição. Você tá liberado Sem para... restrição é demais. Antes da gente partir para a palavra final, eu queria fazer um agradecimento a um patrocinador que não foi citado, mas é o patrocinador Miguel Fernandes, pelo Casa Valduga e pelo presente aqui na mesa. Isso aqui é que eu acho que enriqueceram o debate. Não, isso aqui é todo da ABS. Tudo da ABS. Molhou a palavra. A ABS é a nossa patrocinadora que vê lá, hein, pô. O cara querendo aqui. Mas, ó, Magda, eu aqui encerrando aqui o nosso podcast, também passando a palavra para você fazer a sua fala final, mas muito obrigado. Acho que foi uma aula hoje aqui, sinceramente, um relato. A sua geração é uma geração de ruptura. Você ocupou aí, primeira mulher, diretora-geral da ANP, e viveu... Primeira e única, né? A gente nunca mais teve outra. Por enquanto. Não, mas até o momento é primeira e única. Sim, por enquanto. Mas eu digo assim, vem pra romper, né? E a gente sabe que tudo que vem pra romper, até fisicamente falando, tirar do estado de inércia. Ela é uma energia necessária inicial, né? Então, parabéns aí. Eu tenho certeza que é uma inspiração para muitos e muitas que estão nos assistindo
aqui pelo esse podcast. Eu agradeço por ter aceitado com carinho vir aqui trocar essa ideia com a gente, conversar, né, trazer aqui noções e posições. E eu tenho certeza que eu saí daqui hoje conhecendo assim como o Ed, como o George, como o Weber, maior, melhor, com mais conhecimento e novas ideias também. Muito obrigado. Eu sou Miguel Fernandes e Fernandes, Miguel FYF, você me acha aí também em todas as redes sociais. Magda, só palavra final para a gente poder finalizar falando aí com os nossos colegas que estão nos assistindo aqui até o final, nossa audiência, nossos amigos. Ok, obrigada, Miguel. Bom, a primeira coisa que eu queria resumir aqui para vocês é o seguinte: a geração de vocês ela tem uma incumbência importante para a nossa sociedade. E a incumbência de lidar com a diversidade, lidar com a inserção tecnológica, porque a inserção tecnológica ela atropela. Não dá para evitar, mas dá para tirar o melhor proveito dela, né? Então a geração de vocês ela tem a obrigação de lidar com essa inserção tecnológica e tirar dela o melhor proveito para o crescimento do nosso país, né? Isso é a obrigação. A outra obrigação é a obrigação das meninas, né? As meninas que querem ser engenheiras, que querem ser físicas, né? Que querem ser matemáticas, não se acanhem, né? Essa carreira ela é extremamente acolhedora. Eu digo o seguinte: a engenharia do petróleo é igual ao coração de mãe, né? Uma vez que você entra dela, você não sai, né? Ela é acolhedora, ela é, vamos dizer assim, benéfica, ela te alça a voos inimagináveis, né? Foi assim que aconteceu comigo. Então não se acanhem, não tem nada de ruim ser engenheira, né? Eu escutei do meu pai, como eu falei para vocês, que eu não devia ser engenheira porque mulher não era engenheira. Isso é uma bobagem, isso é uma limitação da geração dele, que se posicionou com o maior carinho possível, mas de uma forma equivocada, né? Eu não me arrependo nenhum momento de ter sido engenheira, eu não me arrependo nenhum momento de ter sido engenheira de petróleo. A minha carreira, vocês conhecem, né? Eu tive oportunidades de conhecer o mundo por conta dessa carreira, né? Então, tudo que eu posso dizer para vocês é: não se acanhem, abracem essa carreira, porque ela é extremamente recompensadora, né? De resto, viva a engenharia, né? Show de bola, gostei muito. Magda, você vai nas redes sociais para o pessoal poder te acompanhar? Pronto, eu não tenho esses... Ela tem um LinkedIn maravilhoso. Eu não tenho muito essas redes sociais de vocês, mas eu posto algumas coisas lá no LinkedIn. O LinkedIn é mchambriar@yahoo.com.br, né? Eu tenho um site meu da Chambriar Engenharia e Energia, que eu não uso muito, porque eu não sei mexer muito nisso. Tô querendo Mas vamos acompanhar pelo LinkedIn, Tô querendo aprender mais com vocês sobre isso, né? Mas o meu LinkedIn eu ponho muita coisa lá de petróleo. Porque eu acompanho. Eu acho bom vocês olharem lá. mchambriar@yahoo.com.br. Põe Magda Chambriar aí na busca que você vai achar. Então, ó, encerrando aqui, quero agradecer ao Clube Empreendedor Brasil que nos recebeu aqui, a Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria, pô, acertei em cheio, que tem nos ajudado a viabilizar toda essa filmagem, ao Diário do Rio, que é o nosso divulgador do nosso podcast, a nossa plataforma de divulgação, e a ABS Rio de Janeiro, que forneceu aqui a bebida e o suporte técnico pra gente. Muito obrigado, gente. Até o próximo episódio.